Vamos lá, pessoal. O... Bom dia a todos. Eu espero que estejam todos bem aí. É, Muitos de vocês eu não vejo já há algum tempo. Bem-vindos ao primeiro encontro desse ano do Comitê de Transformação Digital da Belgalux. Bom, vejo muitos rostos familiares aqui, mas para quem ainda não me conhece, eu sou o Guilherme França. Eu sou o diretor de marketing e comercial da Câmara Belgo-Luxemburguesa no Brasil. Para os mais íntimos, a famosa Belgalux. E eu sou responsável também por promover o tema da transformação digital na nossa comunidade. Como sempre, né, nós tentamos trazer aqui temas que sejam úteis, às vezes para a prática do dia a dia, aprendendo a usar e aplicar ferramentas tecnológicas na nossa vida, até pessoal às vezes. Mas na maior parte das vezes a gente tenta trazer conteúdo voltado para entender o como transformar negócios com o poder da que a tecnologia traz. E hoje nós temos aqui o Marco Aurélio Chaves. O Marco, ele vai se apresentar adequadamente na sequência, mas ele é executivo de inovação, inteligência artificial e criação de novos negócios. E, acima de tudo, ele é especialista em negócios digitais escaláveis. Hoje ele trouxe uma palestra bem direta, prática, mas ao mesmo tempo estratégica para, como muitos de nós aqui, líderes que entenderam que a inteligência artificial deixou de ser uma tendência e passou a ser uma fonte de vantagem competitiva importante para todos os negócios. E a ideia central de hoje é a gente pensar um pouco juntos no como deixarmos de lado aplicações ingênuas de IA. Todos nós aqui usamos AI para planejar o final de semana, eu tenho certeza absoluta, e para responder e-mail, mas ela vai muito além disso, e passarmos a dominar essas ferramentas com uma boa estratégia. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre por que a IA não pode ficar restrita no negócio a um domínio específico, como, por exemplo, no marketing. Como a AI está definindo cadeias de valor inteiras e não só partes de negócio ou só pequenas funções dentro das empresas. E qual é a diferença entre usar IA como uma ferramenta versus como construir um negócio, um modelo de negócio novo, ou transformar o seu negócio usando a inteligência artificial. A gente vai ter um espaço para perguntas no fim, então peço a todos que aguardem um pouquinho até o final da apresentação do Marco para mandar perguntas. Se alguém estiver muito ansioso para perguntar algo, pode mandar no chat, a gente deixa na fila. E Marco, bem-vindo aí, é contigo. Maravilha, muito obrigado, Guilherme. É um prazer aqui, pessoal, compartilhar um pouquinho desse momento com vocês, né? Muito obrigado aí pela oportunidade de falar aqui com todos os associados da Belgalux. Só para uma breve introdução aqui, né? Hoje eu estou como partner e sócio da AgriShift. Apesar do nome Agri, não é exclusivo para o agro, mas nós somos aqui uma consultoria estratégica onde a gente consegue ali trazer toda uma ótica de visão de negócio e alocar dentro do core business das empresas a inteligência artificial na parte mais prática do dia a dia e também atrelada ali aos desenvolvimentos estratégicos de cada negócio. Bom, só um pouquinho aqui do meu background, né? Hoje estou com mais de 20 anos de experiência no mercado. Recentemente, a minha última passagem corporativa, antes de eu empreender na minha consultoria, eu estava como diretor de Venture Builder e Head de Inovação Tecnológica na Algar Telecom, onde a Algar tem um centro de tecnologia digital chamado Brain, para desenvolver novos negócios digitais. Eu era o head lá, comandava o escritório aqui de São Paulo. Antes, fui empreendedor, então tirei uma startup do zero, chamada Aluagro. Éramos o Uber do agronegócio, fui investido pela BASF, aí fiz uma saída em 2019. Trabalhei um tempo na ACE, que é uma grande aceleradora de startups da América Latina. Enfim, minha jornada corporativa aí sempre está entrelaçado a Venture Capital, Venture Builder, barra modelagem de negócios escaláveis digitais. Por isso que eu resolvi um pouquinho sair do mundo corporativo e utilizar um pouco do meu background para ajudar as empresas ali no seu dia a dia. Quem quiser me acompanhar, está aqui o QR Code do meu LinkedIn, fiquem à vontade. Bom, pessoal, esse momento aqui hoje vai ser bem dinâmico,
são falas bem curtas, mas bem diretas e cirúrgicas para a gente entender como que, de fato, a gente consegue ali introduzir a IA dentro no core business das empresas. Porque a gente entende que é um caminho sem volta, deixou de ser um hype, a palavra inteligência artificial, e passa a ser modelagem de negócio. Então, a gente entende que empresas que não coloquem a inteligência artificial dentro da estratégia e dentro do seu core business, elas têm dia e data para morrerem. Né? Então, aqui não é mais sobre inovação, e sim sobre sobrevivência. Exatamente esse subtítulo da palestra, ele é bem prático e bem atual, porque empresas que não atualizarem o seu modus operandi junto com a inteligência artificial, ela tem sim uma sobrevivência curta no mercado. E aqui a gente começa algumas provocações, né? Então, por exemplo, o objetivo aqui dessa palestra é ser bem prático, onde a gente vai entender o porquê que a IA não pode mais ficar restrita dentro do marketing e o time de inovação, né? Deixou de ser uma área. Né? A IA está redefinindo todas as cadeias de valores, independente de qual setor que é. E também a gente entende que integrar a IA dentro do core business da organização é uma questão de sobrevivência. Então, esses 3 elos aqui é que nós vamos permear a palestra e entender um pouquinho. E aqui já começa, eu gosto muito de provocar, então vão ser algumas frases provocativas, mas frases provocativas que vão trazer reflexão para o dia a dia de vocês, né? Não é apenas ali só um hype. Então, vamos lá. Aqui a gente entende também que empresas que tratam a IA como experimento vão competir com empresas que tratam a IA como sistema operacional. Isso é dentro de uma forma mais estratégica, porque as empresas que já colocaram o IA dentro do seu dia a dia e nessa camada estratégica, ela já roda operacionalmente. Então, a empresa ela já entende essa cadência, ela já está totalmente integrada dentro dessa nova estrutura que a inteligência artificial traz, esses novos processos, essas novas dinâmicas de trabalho, essa agilidade. A empresa ela reflete nos seus números. Né? Uma empresa que já está ali dentro da cauda longa no uso de inteligência artificial, ela já começa a trazer bons números para dentro de casa, e não só financeiros, operacionais, de gestão, de pessoas. Isso reflete no dia a dia das empresas, né? De fato. Então, a mensagem central que a gente quer deixar, né? A IA não vai substituir empresas. Isso existe também essa falácia de, nossa, minha empresa vai ser substituída pela IA. Não, ela não vai. O funcionário sempre fala, né? Eu vou ser substituído pela IA. Não, você não vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído por uma pessoa que usa IA. Né? A gente entende que essa nova dinâmica das pessoas entenderem que como que ela pode colocar a IA dentro do seu dia a dia nas empresas. Isso é mudança de mindset. Isso é um shift que tem que ser alterado ali dentro da camada cultural da empresa para sofrer essa transformação. Porque senão fica naquele universo cinzento. Será que eu vou ser demitido? Óbvio que a gente está vendo aí alguns layoffs grandes, empresas big techs ali incorporando não só áreas, mas sub-áreas com inteligência artificial e eliminando várias cadeiras. Isso é fato. Mas só que são coisas mais estratégicas, não são coisas tão operacionais. Né? Então, a gente tem que entender que a empresa não vai ser substituída, mas ela vai ser substituída por empresas que não usarem. Né? Então, uma provocação. Se sua empresa fosse reconstruída do zero hoje, usando IA desde o primeiro dia, será que ela seria igual ao modelo atual hoje? Como que você construiria a sua empresa? Qual que seria a espinha dorsal, a linha de pensamento para você falar assim, vou constituir minha empresa hoje, com a linha estratégica de inteligência artificial sendo ali o backbone da estrutura estratégica. Como que eu vou renascer? Como que eu vou reconstruir minha empresa? Né? Também vale essa provocação, porque empresas que não têm essa adoção ainda
da inteligência artificial dentro do seu dia a dia começa como uma frase para se falar dentro do seu board ali, dentro da sua camada estratégica da empresa, dentro da sua diretoria. Recentemente eu dei uma palestra para uma empresa de sustentabilidade aqui em São Paulo e eu utilizei uma frase que eles falaram, nós já usamos ela. É assim, se a gente não matar a nossa empresa hoje, o nosso concorrente vai matar. Então isso é o pensamento de um empreendedor, de um CEO, de um CFO. Como que eu mato minha empresa todo dia? É melhor a gente matar do que o próprio concorrente. E aí, essa dinâmica de pensar em como matar nossa empresa é exatamente isso. Empresas analógicas, empresas que não sofreram essa transformação digital, como que eu mato esse modelo antigo e renasço de um modelo mais digital, mais transformacional, que é a gente fala que não é mais transformação digital, e sim evolução digital, né? Porque a camada de transformação ela já foi bem difundida dentro do mundo corporativo. Só que a transformação ela não é mais essencial, e sim a evolução. Como que a gente evolui a transformação? Né? Então, como que uma empresa que já tem uma esteira digital, ela evolui o seu dia a dia? Porque também se ela parar ali com a sua evolução digital, ela morre. Porque a gente entende que cada dia, por exemplo, a Anthropic lançou um novo algoritmo recentemente, 47 dias após o seu último lançamento. Gente, nós estamos falando em um mês de atualização de uma LLM mais espetacular criada até hoje. Né? Uma empresa que bateu 1 tri de valuation, vai entrar na bolsa com números extraordinários também, sem dúvida nenhuma, igual a SpaceX. Então, assim, vale esse tipo de reflexão. Bom, aqui a gente começa a realmente o que está mudando dentro do mundo do universo corporativo, né? A IA não é mais uma área, isso é fato, porque antigamente a gente criava áreas de inovação. Na minha carreira corporativa, a gente tinha lá o escritório de inovação digital, tinha a área, tinha o head, tinha o VP, tinha o diretor, mas hoje a gente fala que inovação e transformação digital ela tem que ser cross, ela tem que ser agnóstica em todas as áreas. Ela não pode ser simplesmente uma caixinha dentro da empresa trabalhando aquilo, porque senão a cultura não é implementada, ela não a gente fala, né, o spread, ela não vai ser espalhada dentro da organização. Então, por isso que todo santo dia a gente tem que falar que cada head, cada gerente, cada funcionário tem que ter a cabeça de dono e tem que implementar a sua cultura de inovação dentro dos seus processos. Por isso que deixou de ser área, ela tem que ser mais global. Não é apenas um piloto, então, antigamente a gente falava, né, nossa, estou rodando um APOC, né, que é uma prova de conceito, estou rodando um piloto de IA, minha empresa faz IA. Mas recentemente saiu uma pesquisa da McKinsey que 87% das empresas que adotaram alguma solução de IA morreram na POC, morreram no piloto. Não conseguiram escalar. Porque, gente, escalar é complexo, é difícil. Né? Na minha época de Algar, nós tínhamos um squad exclusivo para escalar produtos criados dentro do Brain, dentro da Algar. Porque não era uma coisa muito trivial você plugar um produto digital dentro de uma empresa gigante, que é mais tradicional dentro da sua estrutura, e achar que isso vai rodar da noite para o dia. Né? Existe toda uma cauda longa de adoção dessa nova tecnologia, de implementar isso no dia a dia das pessoas. Então, piloto de inteligência artificial, POC de inteligência artificial, 87% morrem aqui nessa fase e não tem a fase de escala, que é onde, de fato, os números e ali o ponteiro vai começar a mudar. Não é mais um projeto de inovação, então ali essa frase aqui está muito ligada à primeira, né, que deixou de ser uma área, porque antigamente, nossa estrutura de inovação tem aqui a caixinha de IA, nós estamos trabalhando aqui uma caixinha de IA. Né, deixou de ser um projeto. Ela tem que ser implementada dentro do dia a dia e em toda a organização. E aí vem, de fato,
essa mudança estrutural. Ela deixou de ser piloto, ela deixou de ser uma área, ela deixou de ser um projeto e passa a ser uma camada estrutural, é onde ela vai englobar ali toda a organização. Vocês vão ver aqui mais para frente, eu vou de fato mostrar aqui como a gente começa a introduzir isso no dia a dia, e vocês vão entender ali que cada quadrante da empresa precisa ter uma adoção de inteligência artificial para, de fato, ela estar intrínseca dentro do core business. Então, ela muda produtividade estrutural, ela traz essa automação inteligente para gerar mais autonomia para a empresa, decisões orientadas por dados, então a gente chama, né, empresas data-driven, né, totalmente orientada a dados. A gente elimina o achismo e a gente passa a trabalhar dados de uma forma concreta. A gente começa a fazer movimentos baseado em dados, porque o dado, ele é real. O dado, ele traz uma informação, ele é binário, ou é ou não é 0 e 1. Né? Então, não tem o meio termo para quando um dado te traz uma comprovação. Né? Ou você adota ou você não adota, ou você aprova ou você reprova. Então, a empresa passa a ser muito mais assertiva e cirúrgica quando ela é orientada a dados. Né? A capacidade de adoção, aqui também uma camada cultural. Será que a empresa está apta a essa adoção imediata de uma inteligência artificial ou uma tecnologia disruptiva? Como que vai ser a camada estruturante ali dos seus funcionários para essa nova adoção? O quanto tem os anticorpos da inovação para matar algumas inovações ali que a empresa quer introduzir? A gente sabe que muitas empresas têm isso, né? Tem pessoas que adotam, tem pessoas que boicotam alguma iniciativa de inovação. Isso, essa camada de introduzir uma cultura, mudar o mindset é muito importante. Vou mostrar aqui para vocês também. Então, essa aqui é uma provocação do que está mudando. E óbvio que tem o antes e o depois. A nova lógica competitiva dessas empresas que estão adotando a IA no core e as que não estão adotando e que preferem ali ficar no mundo passado. Né? Então, antes, como que era a competitividade? Era por escala operacional, então as empresas, quanto mais escaláveis operacionalmente ali, elas se gabavam, né? Capital e estrutura, quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais estrutura eu tenho, quanto maior eu sou, melhor eu sou. Essa falácia já caiu, né? A gente entende que o menos é mais hoje. Processos e headcount, né? Nossa, minha empresa é cheia de processos, ela é mega estruturada, nós temos aqui 300 funcionários. Deixou de ser. Hoje nós já sabemos que a IA já criou seu primeiro bilionário sozinho, criando uma empresa que vale bilhão e que é um funcionário só, o CEO, totalmente feita por inteligência artificial. Essa barreira nós quebramos ela. Então, headcount também deixou de ser uma vantagem competitiva. Falar que tem muito funcionário. Hierarquia e controle, isso aqui nem precisamos nem falar. E tamanho de mercado também deixou de ser uma premissa competitiva. Né? Então, falar de share de mercado, hoje a gente pode atacar, ter uma participação pequena, mas relevante em termos de finanças, né? Fatia de mercado dentro ali da camada financeira. Óbvio que o antes teve essa provocação de mudança. Hoje, como que nós falamos? Como que é essa lógica competitiva? Velocidade de aprendizado. Qual que é a velocidade que a sua empresa tem de aprender algo novo e implementar? Aqui, gente, não é apenas aprender, tem que implementar. Porque senão fica só naquela, né? Nossa, eu fiz aqui um curso lindo, maravilhoso, fiz várias anotações, tá aqui o curso, minhas anotações foram para a gaveta e nunca foram implementadas dentro da minha empresa. Então, vale aqui a capacidade de aprendizado. Como que minha empresa reage às novas provocações do mercado e como que ela se cognitiva, não tem nem que falar também, quanto mais eficiente for a empresa em termos de inteligência de dados na parte cognitiva de estruturar a forma de pensar, ela é importante. Decisão por dados, obviamente, tem que
ser totalmente orientada a dados, automação inteligente e capacidade de adaptação, que está muito ligado ao aprendizado. Eu aprendi, mas eu adaptei e coloquei na prática, né? Qual que é a minha capacidade e a minha velocidade de... tem um termo que a gente usa muito no mundo das startups, que é o pivotar. Eu sofri isso. Eu vou... Aí aqui vale aqui também alguns insights e algumas exemplos do dia a dia meu. Quando eu criei a Luagro, foi em 2016, eu tinha voltado dos Estados Unidos, fiz um sabático lá para entender como que estava o ecossistema de inovação lá na Flórida e entender para onde que o mundo estava indo. Quando eu voltei, eu falei, pô, aqui o agronegócio é a roda do Brasil, é a pujança, não é tecnológico, está começando a adoção digital no campo, aqui tem um oceano azul. Nós criamos, na época, o Uber do agronegócio. A gente chamava de Tinder das colheitadeiras. O que eu criei? Eu falava assim, pô, um fazendeiro que compra uma colheitadeira de 2 milhões de reais e utiliza ela 2 vezes por ano, a conta não fecha. A máquina deprecia, ele utiliza, ela é subaproveitada e o fazendeiro está perdendo dinheiro. Qual que foi minha lógica de pensar? Nossa, eu vou pegar essa máquina e vou alugar ela para o fazendeiro e fazer um extra income ali, fazer uma receita extra para o fazendeiro da fazenda. Fiz esse modelo de negócio, estruturei a empresa dessa forma, fui para campo validar, que a gente fala, né, que validação dentro de prova de conceito é o mais importante. Eu invalidei essa premissa. Por que eu invalidei? Eu entendi que o fazendeiro tinha um ciúme louco da máquina dele. O operador da máquina de uma colheitadeira de 2 milhões de reais entra descalço, ela tem carpete, ela é mais limpa que o quarto do cara. E aí eu falava, nossa, vamos alugar sua máquina. O fazendeiro falava, de forma alguma, eu não empresto minha máquina para ninguém, eu tenho ciúme dela. Então, assim, o pivotar, eu tive que pivotar minha empresa, meu modelo de negócio, em 2 semanas, porque eu invalidei numa premissa que eu fui a campo validar. Essa capacidade, essa velocidade de aprendizado e a capacidade de adaptação para um modelo de negócio novo, o mundo das startups ensina como ninguém isso. Né? Então, hoje as empresas precisam ter essa capacidade, essa velocidade de pivotar, de entender que o mundo está mudando e ela também precisa trazer ali algumas mudanças significativas para o seu dia a dia. O risco empresarial hoje não é errar na IA. A gente pode errar utilizando IA. E sim, é esperar demais para agir e para correr esse risco. Então, não existe um mundo perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. A gente sempre fala isso quando a gente dá mentoria para empreendedores ali que estão tirando alguma solução do zero. Ah, eu quero ter meu aplicativo perfeito para entrar no ar. Ah, eu quero ter isso perfeito para começar a vender. Cara, não. O seu concorrente está aqui no seu radar, você tem que agir rápido. Então, essa estrutura, essa rapidez para colocar em prática cabe também dentro dessa dinâmica de inteligência artificial, porque a gente pode errar. A gente gosta de falar que é melhor errar com pouco dinheiro, errar rápido e agir rápido. Né? Então, por isso que a gente tem que ter essa capacidade e essa flexibilidade de mudança. Alguns movimentos de mercado para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Então, aqui muita coisa sendo implementada na IA em alguns elos aqui do seu dia a dia empresarial. Então, empresas estão mudando a forma de atender. Então, o atendimento, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa de call center, contact center, o core business dela é atendimento. Então, se ela não colocar ali estruturalmente uma adoção de inteligência artificial dentro do que é core para ela, ela vai morrer. Então, a gente entende que todo mundo está sofrendo essa transformação olhando para a sua área core. Então, por exemplo, empresas transformando atendimento inteligente preditivo, uso comercial também para antecipar comportamento de compra e de venda. Né? Então, a gente fala que uma empresa que tem mais de 6 cliques para comprar um produto, ela já está ela está no mundo analógico. Né? Então, a inteligência artificial hoje está reduzindo isso para 1 clique, né? Para 2 cliques. Né? A gente gosta de
de entender que quanto menos clique, quanto menos fricção dentro de um processo comercial, é melhor para o usuário final. E a inteligência artificial está trazendo esse tipo de transformação dentro do varejo, principalmente no varejo digital, é assim, é assustador. RH, obviamente, está reduzindo drasticamente o tempo de contratação, porque também isso é extremamente relevante no mundo de hoje. Contratar rápido a pessoa certa mostra que a empresa tem essa capacidade de adaptação. E um RH preparado, que tem toda uma lógica já digital, as empresas conseguem agir rápido ali em uma camada estruturante. O agro, obviamente, também está trazendo ali inteligência artificial para tomadas de decisões mais preditivas, utilizando muito base de dados, utilizando muito satélite, utilizando muito visão computacional, tudo baseado em inteligência artificial, né, para trazer esse dinamismo para o agronegócio, isso é muito importante. O Brasil é referência em startups agritechs, com adjunto de tecnologia com inteligência artificial no mundo, então a gente tem que exportar, aliás, a gente exporta isso e a gente tem que se gabar, falar que o Brasil é um grande exportador de tecnologia para o mundo. Empresas médias, né, competindo com estruturas gigantes graças à automação. Gente, isso aqui é uma transformação gigantesca. Porque antigamente você falava que uma empresa hoje de 50 funcionários, será que ela vai dar conta de concorrer com uma de 6 mil funcionários? Hoje sim, com tecnologia, com inteligência artificial, com automação, com processos inteligentes, com dados, é fácil uma empresa de 50, talvez até ser mais lucrativa do que uma de 6 mil. Né? Então, essa lógica competitiva, igual eu falei lá, ficar se gabando de headcount, isso já era. Né? Então, alguns movimentos do mercado aí que está trazendo muito essa lógica de inteligência artificial. E aqui tem um case muito interessante do Nubank, junto com o ChatGPT, com a OpenAI. O Nubank e a OpenAI, eles fundiram uma área inteira. Eles fizeram um acordo comercial onde o ChatGPT meio que implementou uma área dentro do Nubank. Então, o ChatGPT construiu ferramentas tailor-made para o Nubank. Então, vamos dizer que um acordo comercial totalmente fora daqueles padrões, né, que você vai lá, compra uma licença do uso do ChatGPT corporativa e dá para todos os funcionários usarem, igual o Gemini, enfim, entre outros. Aqui não. Aqui é um acordo comercial onde o ChatGPT colocou uma estrutura dentro do Nubank. E aqui vale aquela premissa que o que é core, o que é estratégico na empresa, a gente tem que adotar alguma intervenção ali de inteligência artificial para a gente ser mais preditivo e mais atual. Então, aqui, o motor interno de busca do Nubank, ele mudou inteirinho. Para quê, né? Acesso instantâneo de times ao conhecimento da empresa, acelerando e melhorando decisões. Aqui, gente, isso é muito interessante, esse case do Nubank. O Nubank tem mais de 6 mil funcionários. Então, é muita pesquisa que os próprios funcionários fazem de assuntos do próprio Nubank. E era muito difícil das pessoas terem acesso a algum conteúdo, alguma informação, algum estudo. O ChatGPT colocou isso tudo dentro de um grande repositório de dados com inteligência artificial. Ali, em 2 cliques, o cara coloca uma informação, ele já traz na tela dele o que o cara está buscando, né? Então, buscas personalizadas com o ChatGPT, o 4 e o 4 Mini, usando o RAG, né, que é uma estrutura de machine learning, de LLM ali, para ele entender e priorizar as informações para o funcionário. Gente, isso impacta no quê? São mais de 5 mil funcionários utilizando mensalmente, a base é usada por funcionários em mais de 53 países, e o aumento de produtividade e eficiência no onboarding, no desenvolvimento e suporte. Então, o que ela trouxe? Ela trouxe eficiência, ela trouxe rapidez, ela trouxe uma lógica de dados e eficiência para uma área core dela, que é a busca inteligente dos seus próprios funcionários. Né? Um outro case do Nubank aqui é no atendimento ao cliente.
né? Que hoje a assistente é totalmente feita por inteligência artificial, né? Para que eles colocaram isso? Para resolver atendimento ao cliente antes de escalar um processo para uma pessoa. Então, o que a gente consegue trazer aqui? Agilidade, a gente consegue trazer automação, né? Então, obviamente, aqui algumas pessoas, algumas cadeiras foram eliminadas porque automatizamos um processo, mas foi para uma boa causa, para trazer agilidade, para trazer estrutura digital numa área core. Né? Como que funciona? Um agente de IA responde até 5 interações antes de escalar para um humano. A gente traz agilidade aqui, a gente deixa de fazer retrabalho. Né? Na hora que cai a pergunta ali para o humano, já é uma pergunta muito mais cirúrgica, uma coisa muito mais complexa, onde o humano vai dar conta de resolver e não a camada de inteligência artificial. Olha o impacto disso, gente. Resolve 55% das consultas nível 1, então metade do que era nível 1 foi resolvido por inteligência artificial. Isso é processo, isso é agilidade, isso é ganho de produtividade. Gerencia 2 milhões de chats por mês e redução de 70% no tempo de resposta. Gente, hoje para o cliente, você dá tempo para ele, é um ativo preciosíssimo. Então, imagina, eu sou usuário do Nubank, vou resolver um problema aqui, eu vou perder 30 minutos do meu dia para resolver um problema com o Nubank. Imagina se o Nubank me traz uma ferramenta onde eu vou reduzir 70% desses 30 minutos, eu estou dando tempo para o meu cliente, para ele fazer coisas muito mais produtivas do que ficar resolvendo burocracia. Né? Então, aqui, mais uma área core de um banco, que é atendimento ao cliente, escalou, trouxe eficiência com inteligência artificial. Né? Então, aqui a gente começa já numa ótica mais prática. Né? O que não é IA no core? Né? Onde a gente fala aqui que IA no core não é usar o ChatGPT ocasionalmente, então não é estratégico, não é estratégia, não é uma coisa ali que vai gerar uma transformação. Ah, vou usar o ChatGPT para escrever um e-mail, vou usar o ChatGPT para fazer uma apresentação de PowerPoint esporádica, enfim. Né? Fazer posts automáticos, então, eu acabei de falar, isso não tem relevância, não tem conexão nenhuma com uma área estratégica. Ficar criando imagens e brincar com prompts, né? Ficar ali desenvolvendo prompt para trazer ali alguma resposta mais bonitinha para o dia a dia da empresa. Isso, de fato, não é utilizar IA dentro do core. Né? IA no core é estratégia, é integração e impacto real no negócio. Eu estou medindo o meu impacto? Empresas que não medem não são empresas que entendem o seu dia a dia. Né? Então, aqui, vamos trazer uma camada de repensar. IA no core business. O que é? É redesenhar como a empresa decide, atende, aprende, vende, opera e escala. Então, aqui, nesse último quadrante, em escala, é onde acho que nem 2% do mundo corporativo conseguiu chegar. Né? Justamente porque ela não conseguiu pôr a POC, pôr a prova de conceito dentro da sua escala. Eu acabei de falar, 70% das empresas não 85% das empresas não conseguem chegar aqui. Então, antes de chegar aqui, você tem que olhar toda essa dinâmica em 6 áreas importantes para você redesenhar processos aonde vai introduzir a IA dentro do core business. Então, decidir de uma forma mais importante. IA transforma dados e insights para decisões rápidas e seguras. Atende. IA atende, responde, resolve com agilidade e empatia. Acabei de mostrar ali um case do Nubank. Ela aprende. Como que a empresa aprende? Aprendendo com dados, interações para evolução contínua. É o lifelong learning. É o dia a dia, é o todo dia aprender, é o todo dia colocar os seus insights em prática. Como que uma empresa vende melhor? Personalizar ofertas, prever demandas, aumento de conversão. Como que ela opera? Otimiza processos, reduz custos e aumenta a eficiência. Esse, para mim, é o quadrante mais importante, gente. Se vocês colocarem essas 3 frases, otimizar processo, reduzir custo e aumentar a eficiência dentro do meu negócio, 70% dos problemas de vocês estão resolvidos. Né? E aí, obviamente, como que eu vou escalar isso? Como que eu vou trazer agilidade
e permanência para o meu processo. É crescer com inteligência, qualidade e consistência. É o dia a dia, é não parar, é não interromper uma coisa que deu certo, é dar continuidade, tem que ser linear, né? Então aqui, fiquem à vontade se quiserem bater alguma foto aqui, não tem problema. Eu só não posso compartilhar essa apresentação, mas façam essa pergunta. Hoje, como que eu estou decidindo o processo da minha empresa? Como que minha empresa atende meu cliente hoje? Como que os meus funcionários aprendem? Como que eu vendo? Como que eu opero e como que eu escalo novos processos e novas tecnologias, né? Bom, temos alguns níveis de maturidade. Vocês sabem identificar qual a maturidade que você está hoje? Qual que é a maturidade que a sua empresa está hoje dentro de inteligência artificial? Nós temos 5 níveis, né? O nível um, 2, 3, 4 e 5. O 1, obviamente, que é aquele ali, uso individual, desestruturado, um cara só, uma área só apenas por curiosidade. Ah, eu vou ver aqui o que todo mundo está falando nesse chat GPT, deixa eu baixar esse negócio aqui para saber como que usa isso, né? Oi, ChatGPT, como que eu escrevo meu e-mail melhor aqui? Cara, isso é o nível um. Nível 2, eficiência. Aqui a gente já começa a ter uma camada de mudança estratégica, né? Automação de tarefas pontuais. Bom, peraí, eu já entendi como uso. Vou trazer aqui algumas automações. Vou responder e-mails de forma automática. Pô, peraí, aqui você já trouxe um nível de eficiência. Você está no nível 2. Nível 3, inteligência operacional. Aqui você começa, de fato, a mudar o ponteiro da eficiência da sua empresa. A IA integra aos fluxos de trabalho. Ela já está introduzida, ela já está no dia a dia, ela já tem tarefas pré-definidas, ela já tem consistência e constância. Nível 4, inteligência estratégica. Aí aqui, gente, isso aqui é onde toda empresa hoje deveria estar, nessa camada de inteligência estratégica. A IA apoiando decisões e previsões, né? Então, deixar de ter aquela intuitividade do achismo e ser muito mais preditivo e mais decisor dentro de uma camada estratégica utilizando IA. Deixe que a IA decida por você. Você pode intervir em dar o start e o stop, mas deixa que ela defina por você, porque talvez ela está sendo muito mais inteligente, talvez ela está parametrizando milhões de dados que talvez você não teria essa capacidade, ou sua área, ou seus diretores não teriam essa capacidade de fazer essa parametrização de a quantidade de dados que vocês querem estudar. Então, é aqui o nível 4 onde todo mundo deveria estar. E, obviamente, o nível 5 é o estado da arte, é o mainstream, é onde o mundo almeja, né, que é uma empresa AI-driven, que é totalmente orientada por inteligência artificial. A empresa passa a ser operada com integridade dentro do seu modelo de negócio. Aqui, de fato, é uma empresa que tem no seu core business a inteligência artificial dentro da sua estrutura. Isso aqui, gente, demanda tempo, dinheiro, ousadia e principalmente a vontade de fazer. Depende da cabeça, o mindset do CEO, do CFO, do board, né, da camada estratégica. Vamos mudar? Não, não vamos mudar. Vamos ficar no passado ou vamos ficar no futuro, né? Então, essa evolução tem que ser contínua, o valor tem que ser crescente, o impacto nos negócios tem que ser real, tem que ser mensurável. Não basta apenas ser um impacto institucional para a mídia, e sim estratégico, financeiro e operacional, né? Aqui, óbvio que esse case do Nubank tem uma questão midiática, mas o Nubank não trouxe o quanto de dinheiro aquelas alterações ali impactaram no caixa da empresa. Pode ter, pode ter certeza que foram centenas de milhões de dólares ganhos em eficiência. Isso sim é trazer impacto para o caixa da empresa utilizando uma camada estratégica de inteligência artificial.
Aqui, gente, esse é um slide muito importante, é o mais importante. Inclusive, eu uso ele dentro da minha consultoria, então eu até me perguntei, cara, eu coloco ou não coloco? Porque aqui, de fato, eu implemento isso nas minhas consultorias, então eu quis trazer aqui também para ficar uma ótica mais prática, né? E mais plausível de vocês entenderem. Cara, como que eu introduzo? Eu falei tudo isso, falei de camada estratégica, falei do que está acontecendo, por que não ficar no passado, como que as empresas eram, como que é hoje, tá, mas e aí? Os níveis de evolução, de maturidade, mas como que eu começo? Primeiro, pressão do mercado. Óbvio, você tem que sofrer uma pressão do seu concorrente, o seu cliente, principalmente o seu cliente. O cliente que não te pressiona, você fica na zona de conforto. E quem fica na zona de conforto perde relevância de mercado. Obviamente, perde share e perde margem e pode morrer. E não, então, aqui, a pressão do mercado é o primeiro quadrante para eu introduzir a IA no core business. É entender que a concorrência ela já é AI-driven, as margens estão cada vez mais pressionadas, né? A velocidade é exponencial e dados virando ativo. E outra, eu até digo mais, dados virando commodity. Né? Recentemente teve a Brasil Week em Nova York. A Brasil Week, para quem não sabe, é uma semana inteira em Nova York, onde o PIB do Brasil vai lá discutir inovação, tecnologia, o que está acontecendo, mostrando as coisas boas do Brasil para o mundo. Lá falaram-se o quê? Eu achei muito interessante isso, gente, é muito impactante isso, eu fiquei pensando ainda como que digerir essa informação. Inteligência artificial para governos vai ser tão impactante igual um país ter uma bomba atômica. O que eu quero dizer com isso? LLMs prioritárias para governo é uma questão estratégica. Como que, por exemplo, uma Bélgica, o Brasil, os Estados Unidos, deixa a sua base de dados, a sua informação de um país inteiro dentro de uma estrutura de uma OpenAI ou de um Gemini? Não pode. Então, qual que é a corrida hoje para ter autonomia e inteligência artificial? É um país, uma empresa, criar a sua própria LLM e ter a autonomia dela. Ter não só autonomia, mas toda a destreza de fazer o que quiser com a sua LLM. Né? Então, isso foi muito importante, isso foi muito difundido lá no Brasil Week. Tem algumas consultorias já trabalhando isso, criando LLMs prioritárias para governo, para que não tenha dependência dessas big techs, OpenAI, Anthropic, entre outros grandes conglomerados. Então, isso é muito importante. Por isso que introduzir a IA no core business cada dia é mais relevante. Depois da pressão de mercado vem a mudança de mentalidade, a cultura, não adianta. A gente trabalha com pessoas. Se a gente não mudar a cabeça das pessoas, a gente não muda a empresa. Ferramenta isolada não pode ser um projeto de inovação, apenas uma automação esporádica. Tem que ser estratégico, tem que ser infraestrutura competitiva e tem que ser o seu sistema operacional. Um diagnóstico estratégico. Como que eu vou mapear isso dentro da minha empresa, gente? Como que eu começo? Então, eu sofri a pressão do mercado, eu mudei a mentalidade mudei a mentalidade e a cultura da minha empresa. Eu vou começar a mapear e olhar para dentro para saber quais são meus gaps. Gargalos operacionais, custos invisíveis, lentidão decisória, retrabalho, dependência humana, falta de inteligência, experiência do cliente. Façam essas perguntas para algumas áreas da sua empresa. Aonde que eu tenho mais retrabalho dentro dos meus processos? Qual que é a área que tem mais retrabalho? Qual que é a área que tem mais dependência humana? Qual que é a área que falta inteligência dentro da minha organização? A experiência do cliente da minha empresa é inteligente? É automatizada? Onde existe custo invisível? Onde tem goteira de dinheiro que a gente não consegue estancar? Né? Aonde que tem lentidão decisória? Gente, isso aqui é burocracia total. Isso aqui trava a empresa. Tomar decisões de uma forma lenta,
totalmente pragmática e cheia de processos. Essa é uma camada de um diagnóstico estratégico. Depois vem identificar as áreas core. Aí, por isso que está no meio, gente. Como que eu identifico uma área core para introduzir uma inteligência artificial dentro da minha organização? Receita, margem, escalabilidade, experiência do cliente, novamente, velocidade operacional e capacidade preditiva. Vocês têm que fazer essa autocrítica e saber aonde que é core na empresa de vocês. E colocar essa camada. Óbvio que eu citei aqui apenas algumas. Tem empresas, segmentos aí que tem muito mais camadas aqui para você colocar e impactar diretamente uma camada core da sua empresa. Como que eu redesenho o negócio? Lembra aquele slide lá que eu falei? Como que a gente redesenha estruturalmente a nossa organização para colocar IA no core? Tá aqui. Vamos olhar o comercial, vamos olhar a área de atendimento, supply, operações, marketing, produto, o pricing, o RH, a inteligência de mercado. Se a gente fizer um diagnóstico de todas essas áreas, eu te garanto que todas as áreas a gente consegue minimamente colocar uma operação automatizada ou algum artifício de inteligência artificial aqui. Não precisa ser coisas caríssimas. Nossa, vou ali comprar a licença de um software que vai custar US$ 1 milhão por ano para minha empresa para eu redefinir minha cadeia de valor do meu supply aqui. Não precisa. Você pode criar um agente de IA no Gemini, custando ali alguns R$ 300 por mês, que ele pode automatizar algum processo para você. Né? Então, assim, como que eu redesenho o meu negócio? Pergunta para vocês. Isso é dever de casa. Isso hoje, acabando aqui, você já tem que fazer essa pergunta para vocês. Cultura AI first. Então, a mudança de mentalidade no nível 2 está muito ligada ao nível 6. Então, aqui no 2, você prepara a cultura da sua empresa para que no 6 ela, de fato, tenha a mentalidade de AI first. Olha só como que você mede isso. A nova pergunta da empresa tem que ser: por que esse processo ainda não funciona sem IA? Gente, faça essa faça essa pergunta dentro de alguns processos do dia a dia de vocês. Cara, por que isso aqui não tem IA ainda? Vão vir respostas maravilhosas, vocês podem ter certeza. Então, o upskilling executivo, times híbridos, né? Decisões orientadas a dados, experimentação contínua. Não pode ser pontual. Isso tem que ser dia a dia, day by day, todo santo mês, ano e até o fim da empresa. Né? E, obviamente, na camada 7, aquela camada 5 que eu havia comentado lá, aqui dentro do processo é o 7, onde uma empresa AI-driven ela gera mais velocidade, menor custo cognitivo, maior eficiência, escala inteligente, melhor experiência, decisão preditiva e vantagem competitiva. Isso aqui é dinheiro, isso aqui é share, isso aqui é branding, isso aqui é top of mind na cabeça do cliente. Né? Tudo isso é ganho competitivo. Tudo isso vai alterar ali o ponteiro da sua empresa, seja ele financeiro, estratégico, operacional, seja ele o que for. Então, nós temos aqui 7 camadas para introduzir a IA no core business de uma forma estratégica, olhando muito para o mercado. Né? E aqui, algumas fases, né? Então, como que a gente começa sem cair no caos? Erro das empresas básico. Pela ferramenta. Eu vou usar o ChatGPT. Não sabe usar. Eu vou pelo hype. Todo mundo está usando. Vou usar também. Pelo medo. Meu Deus, o meu concorrente está usando, eu vou usar aqui, mas usa de uma forma totalmente errada. Sem estratégia nenhuma. Aí acabam perdendo dinheiro, gerando ansiedade no time e criando iniciativas totalmente isoladas que não vão trazer competitividade e eficiência e dinheiro para o caixa da empresa. Né? Então, aqui são alguns erros que muitas empresas cometem porque não são estratégicas.
caminho mais inteligente, então o primeiro passo é diagnosticar os gargalos, né? Então a gente tem que entender desperdício, lentidão, retrabalho, baixa latência, dependência humana excessiva, fazer esse diagnóstico e, de fato, começar a implementar dentro do seu dia a dia. Escolher processos de alto impacto. Se você não quiser mudar tudo, escolhe um. Cara, qual que mais impacta dentro da minha organização? Qual que tem a maior margem? Aonde eu vou ter o maior ganho? Né? Aonde vai me gerar a maior caixa? Ter a maior eficiência? Né? Onde eu vou tomar mais decisões de uma forma melhor? Então, escolha algum processo impactante e caia a fundo nele. Essa cultura, né, de AI first, né? Então muda mentalidade, muda a liderança, muda a inovação e muda o aprendizado, né? Então a gente entende que precisamos de IA aqui é uma pergunta essencial para o dia a dia hoje de um executivo. Ele tem que fazer essa pergunta dentro da sua organização, né? Então a mudança de cultura ela é essencial dentro de um processo. E aí, essa mudança de cultura também vai na questão de qualificação dos times, que é o upskilling executivo. Então, o problema não é tecnológico, é liderança totalmente despreparada para esse novo momento do mundo. Executivos estão preparados para essa transformação? Áreas estão preparadas? Né? Nós estávamos preparados na pandemia para ser digital da noite para o dia? Não. As empresas que estavam elas fizeram esse dever de casa há 3, 4 anos atrás. Né? Então, isso, a liderança preparada, ela tem uma visão de futuro, ela compreende a IA de uma forma diferente, ela muda a gestão da empresa e ela implementa a cultura top-down também dentro dos seus colaboradores. O executivo, o gerente, o VP, o diretor, ele também tem esse papel de implementar essa cultura. E aí, aqui vale aqui uma provocação para o líder do futuro. Como que é o líder do futuro hoje, dentro desse turbilhão de coisas acontecendo? Né? Ele não precisa saber programar, isso é obviamente, zero precisa entender de código para adotar uma inteligência artificial dentro do core. Hoje, não sei se vocês conhecem o termo vibe coding, né? Que é você codar um processo conversando com a IA, literalmente digitando para ela, né? E isso já é usual hoje. O Lovable é considerado uma ferramenta extremamente importante. Para vocês terem ideia, gente, o G4 lá, o G4 Educação do Thales Gomes, eles faturaram 500 milhões de reais no ano passado. Um terço do faturamento de 500 milhões de reais foi criando produtos através de vibe coding. Não foi times de dev que criou. Foi apenas 2, 3 pessoas que criaram produtos. E eles, 500 milhões, um terço dessa receita, veio através de produtos criados por inteligência artificial. Né? Marco, Oi. desculpe te interromper, mas eu tenho a ingrata tarefa de ser timekeeper também da reunião. É a Exato, tarefa exato. mais chata de todas. Temos Só 5 para te minutos. avisar que temos aí pouquíssimo tempo. Exatamente. Aqui está acabando. Então, assim, só vale essa provocação, né, para a gente entender que o líder do futuro hoje ele tem que ter tomado decisões com IA, ele tem que liderar times híbridos, ele tem que operar com velocidade exponencial, porque senão também a cabeça dele tem dias contados ali. Uma empresa vai trocar um líder que tem IA dentro da sua cultura aliás, vai trocar o que não tem por um que tem, né? Então, isso é muito importante hoje em dia. E aqui uma provocação final, né? Então, a IA não está chegando no mercado, ela já chegou. Ela não chegou no cliente, ela já chegou. Ela não chegou no concorrente, já está no seu concorrente, já está na sua operação. Ela é uma velocidade totalmente exponencial. Ela muda a régua de eficiência dentro do seu dia a dia. Então a gente entende que quem não enquadrar dentro desse universo o mais rápido possível tem dia e hora para morrer. Então, essa é uma provocação final. Eu gostaria aqui de deixar um dever de casa para vocês, que é o seguinte:
Eu tenho um diagnóstico dentro da minha estrutura, nós temos uma ferramenta lá que faz um diagnóstico empresarial barra é, funcionário, então ele é híbrido. A gente consegue mapear e entregar ali um nível de maturidade da empresa barra funcionários para saber aonde que minha empresa está e aonde meu funcionário está dentro do universo da IA. Isso aqui é uma forma de vocês entenderem um pouquinho, de olharem para dentro, utilizando um pouquinho de uma ferramenta que também foi totalmente construída com inteligência artificial. Pode usar esse QR Code aqui, vocês vão ter um acesso para rodarem um diagnóstico na empresa de vocês e rodarem um diagnóstico de algum funcionário. Aqui uma experimentação de um produto nosso, totalmente gratuito. Eu combinei aqui com o pessoal da Belgalux, fiquem à vontade de utilizar. E se tiver ali algum gargalo, alguma coisa do diagnóstico e tiverem com dúvida, eu também me disponho a ficar aqui para responder algumas perguntas e respostas. Muito obrigado, espero que eu tenha, de fato, provocá-los de uma forma prática, usual e clara de como a gente consegue, com poucos passos, colocar inteligência artificial dentro do core business da empresa. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Anne. Fico aqui à disposição para perguntas e respostas. Muito obrigado, Marco. Alguém tem perguntas? Podia, Guilherme, eu acho que pergunta até pelo tempo, não, mas só um comentário. Parabéns, Marco, obrigado aí por toda essa explanação. Realmente um grande desafio. Eu digo para você que olhando a sua linha de implementação, nós estamos no nível, se não me engano, nível 2, que é a tomada de decisão, né, que a empresa tomou aí, graças à minha insistência. Então, a gente fez a primeira contratação oficial de uma inteligência para a gente começar a introduzir processos nela, né? E tem que começar, não tem como, né? Já está para todo. Obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado, Guilherme, mais uma vez pelo convite. Grande abraço. Um prazer, meu caro. Anne, por favor. Sim, duas pequenas perguntas, Marco Aurélio. Primeiro, como você recomenda integrar a AI com o sistema de ERP que você tem? Então, você recomenda fazer isso com a própria ERP? Porque fica difícil você começar você construir todas essas informações. Então, fica difícil você dizer agora vou fazer tudo com AI. E segunda pergunta, vocês estão dando aqui esses exemplos de grandes empresas, mas a gente sabe, o Brasil tem 85% de empresas que são empresas familiares. Então, eu posso falar pela nossa empresa, que é familiar também. Nós temos um conselho de administração que já falou, de fato, peraí, AI. Então, assim, eu entendo também, mas como você vai preparar? Porque você falou, olha, você tem que fazer com cuidado, você tem que conhecer. Então, como que a gente inicia esse processo? Porque eu faço parte do conselho de administração e eu vejo muita resistência da parte dos nossos shareholders para poder iniciar no AI. Então, tudo está sendo barrado. Depois você dá uma abertura para os seus funcionários, você não sabe mais o que eles estão acessando. Então, eu vejo o que você falou. É um pouco plic-ploc, todo mundo faz um pouquinho. Como que você coloca essa governança e metodologia para fazer uma implementação de forma estruturada e especialmente segura? Como você vai evitar, por exemplo, que uma pessoa vai colocar todo o plano estratégico no ChatGPT e vai trabalhar com isso? Então, assim, essas são as minhas duas perguntas. Desculpa. Obrigada. Maravilha, Anne. Obrigado aí. Carlos, obrigado pelo seu comentário. Anne, vamos responder aqui a primeira sobre o RP. Hoje, os grandes conglomerados que dominam aí as ferramentas de RP já estão preparadas com API abertas
para plugar qualquer tipo de inteligência artificial dentro da sua estrutura. Então, essa camada de conexão entre empresas, entre ferramentas, isso é o básico do mundo digital. Você tem que ter uma API aberta, você tem que buscar informação de vários lugares, você tem que ter ali chaveamentos para interpolar essas informações. Então, assim, eu digo que 99% dos RPs hoje já estão preparados para plugar algum tipo de inteligência artificial. Ou ele já oferece, ou você abre ali uma API e pluga uma inteligência artificial que você queira implementar ou não. Porque o RP que não tem isso, o cara vai trocar ele, né? Porque ele não pode ser mais fechado. A gente está falando de open source, a gente está falando de um mundo totalmente conectado, né? Então funciona dessa forma. Dentro da estrutura de governança familiar, dos pequenos e médios, não tem como não ser uma mudança cultural. Né? Primeiro tem que ser cultura. Então tem que trabalhar a cabeça das pessoas. Tem que trabalhar essa camada mais intelectual e entender que se ele manter esse pensamento, se ele manter esse mindset rígido e totalmente inflexível, ele vai matar a empresa dele. Então a gente começa com pílulas de transformação cultural, de mudança de pensamento, de mudança de cultura, para depois criar uma linha de transformação mais contundente no quesito dele ver o que está acontecendo. E aí é aquele negócio. Recentemente, eu dei uma palestra numa empresa familiar, uma empresa fatura bilhões, mas é totalmente familiar, está passando agora por um processo de transformação estrutural dentro da sua camada de governança. E eu mostrei alguns números da empresa antes, depois deles introduzirem algumas camadas de inteligência artificial e de processo automatizado. Ele começou a sentir o bolso. Né? Quando você mexe no bolso dessas pessoas mais pragmáticas, você começa a quebrar ali alguma resistência. Então, ele entende que ele vai ganhar mais dinheiro. Né? Então, primeiro, em minha opinião, é camada cultural, camada estratégica de mudança de mindset. Depois vai para uma camada mais prática. Ok, obrigada. Imagina. Muito obrigado, Marco, por todo esse conhecimento, por toda essa quantidade imensa de informações. Eu acho que, bom, eu tenho convicção que todos nós aqui temos material de reflexão para o resto do ano e muita coisa para aplicar no nosso dia a dia, principalmente eu aqui como, além de diretor da Câmara, empresário, o tema da inteligência artificial e como transformar o negócio, que é um negócio de serviços, no meu caso ainda em particular, é um tema super importante, cheio de desafios, enfim, tenho bastante coisa para pensar com certeza. Queria agradecer a presença de todos, muito obrigado aí para todos que puderam participar. Essa apresentação vai para o YouTube muito em breve, né? Ela fica gravada aqui, vai para o YouTube em breve, então quem não pôde participar ou quem quiser revisar algum ponto em particular específico, vai ter essa chance lá. E aproveitando, né, eu vejo que praticamente todos aqui são associados da Câmara já, mas eu gostaria de reforçar aqui para quem ainda não é, que a Belgalux é um ecossistema que apoia e promove a conexão entre a Bélgica, Luxemburgo e o Brasil. Eu convido a todos que tenham curiosidade de conhecer mais sobre o trabalho da Câmara de nos seguir, né? Começando ali pelas redes sociais, podem entrar em contato comigo, com a Anne, com diversas outras pessoas que estão aqui presentes, não vou conseguir nomear todos, em benefício do tempo. Além do Comitê de Transformação Digital, que é isso onde nós estamos hoje aqui digitalmente, nós temos outros comitês temáticos, como o de finanças, cultura, sustentabilidade, que promovem, seja encontros presenciais ou webinars, como hoje, e até mesmo eventos um pouco mais conviviais, que não necessariamente envolvem conteúdo, mas sempre a gente se conectar e conversar um pouco mais. E não vai faltar oportunidade nesse ano, é um ano de Copa, né? Teremos muitos eventos nas próximas semanas para aproveitar esse momento super especial. E acho que tenho que ressaltar que a Bélgica tem ótimas cervejas, então para quem gosta de comemorar isso também vai ter bastante oportunidade de conhecer bons
bons produtos belgas. E é isso, pessoal. Vamos lá. Um bom dia a todos aí e até a próxima. Obrigada. Grande abraço. Obrigado.